A paz do Senhor, querido professor, nós estamos em mais um programa da nossa EBD Online e nesse trimestre nós estaremos estudando mais uma nova lição que tem como título Uma Viagem pelo Novo Testamento. Uma lição muito boa, a gente acabou o nosso trimestre passado estudando uma viagem no Novo Testamento e hoje, no Antigo Testamento, e hoje a gente começa a comentar a nossa lição de número 5, que tem como título Entendendo os Evangelhos. A nossa lição ela está dividida em 4 pontos, e os pontos falam dos evangelhos sinóticos, da relação entre os evangelhos, os aspectos dos evangelhos e o ponto 4, que vai tratar o 4º evangelho. Então, a nossa lição, para nós, é uma alegria muito grande estarmos novamente falando sobre a nossa lição de 15 a 17, a lição de juvenis. E o objetivo da lição é conhecer a relação entre os primeiros evangelhos, saber em que João se distingue dos demais evangelhos e obter uma visão panorâmica de cada evangelho. Então, no final da aula, o meu aluno, no final do momento que nós estivermos interagindo, o meu aluno ele será capaz de conhecer, saber e obter, que esse é o objetivo da nossa lição. Meu caro professor, nós vamos falar sobre o primeiro ponto, os evangelhos sinóticos, e o próprio comentarista ele vai dizer: você já viu o quanto cada um de nós narra o mesmo fato que aconteceu de forma diferente? E a gente vê isso no dia a dia, onde a gente está, quando a gente se relaciona a falar de algum fato, de alguma informação, é bem verdade que cada um vai ter sua visão. E foi o que aconteceu com os evangelhos. O próprio comentarista ele passa a interação aluno, e você vai encontrar aqui na lição, e a gente fez aqui a apresentação. Ele fala sobre o tema que é tratado sobre o jejum, e você pode levar para a sala de forma exposta assim, ou da forma que você desejar, para que apresente ao seu aluno, escolha 3 ou deixe ar livre para ele escolher, quais dos evangelhos eles vão fazer a leitura e fazer essa semelhança e a diferença que existe nesse fato, nesse texto que relaciona sobre o jejum. Então, depois disso aí, você pode até pedir para eles descreverem, fazer uma anotação e interagir com a turma. É muito importante trazermos para a nossa sala essa forma, essa visão de ver, de comentar sobre a passagem sugerida, outro também. A gente pode apresentar também, pedir para que eles escrevam como foi a última aula, o que aconteceu na última aula. E a gente vai perceber que cada um deles vai trazer uma narrativa, e aí a gente entra mostrando que assim aconteceu com os evangelhos sinóticos, Então, foram muitas histórias contadas em comum, e aqui a gente bem encontra na lição que eles são chamados sinóticos, e aí são uma visão conjunta, e é importante a gente fazer essa dinâmica para que os nossos alunos compreendam, de fato, como foi, na vida dos apóstolos, escrever, narrar fatos e histórias que presenciaram, que pegaram exemplos, pegaram experiências para estarem relatando. Então, os 3 evangelhos, eles nos apresentam uma síntese panorâmica sobre a vida do nosso Senhor, e a gente também pode frisar essa narrativa, embora esses 3 tenham grandes similaridades, e eles também possuem distinções. Então, vai ser um momento de
lermos muito e trazermos o nosso aluno a ler a Bíblia, a fazer essa leitura ali junto, né? Todo mundo manuseando a palavra de Deus para entender, porque os evangelhos eles são riquíssimos, né? De muitas narrativas que influenciaram até os nossos dias de hoje. O segundo ponto vai falar sobre a relação entre os evangelhos. E a lição ela vai tratar sobre os registros feitos pelos escritos nos 4 evangelhos. E aqui a gente, na própria lição, a gente pode levar o nosso aluno a ler, né? E ver como eles se completam, não só não levando em consideração a narrativa cronológica, não, mas a mensagem que foi falada. Então, também tem 2 exemplos que a lição traz, que é a tentação de Jesus e a cura da mulher que tinha fluxo de sangue. Então, podemos também levar em consideração e trazer o nosso aluno a fazer esse debate, a escrever, porque o tema vai falar aqui na nossa lição também sobre Jesus no deserto. Então, Marcos, a gente vê que, como o comentarista escreveu, e logo o Espírito impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Esse é o relato de Marcos 1, 12 e 13, que também vai acontecer lá em Mateus e Lucas. Então, quando ele fala, apenas por esse trecho, não temos informação de que Jesus esteve, de fato, jejuando no deserto. Não sabemos que tipo de tentação ele sofreu e nem a forma como ele resistiu, né? Mas aí a gente pode perceber que Mateus e Lucas vamos encontrar todas essas informações. Então, se eu não encontro dentro dos evangelhos sinóticos certas informações que eu preciso para compreender o texto, eu apresento ao meu aluno que ele vai encontrar, tanto em Marcos como Lucas, trechos que vão me deixar mais aprofundada naquela dúvida ou naquela explicação que eu preciso para compreender o que eles queriam de fato falar. Então, a gente tem esses exemplos que você pode aproveitar e você pode criar outros, são apenas sugestões. Lembrando que nós estamos aqui compartilhando algumas sugestões, algumas experiências, e que você vai adequando seus recursos, seus métodos, para que melhor o seu aluno possa compreender. Eu trouxe também aqui no terceiro ponto os aspectos dos evangelhos sinóticos. E aqui estou apresentando para vocês quem sou eu. Mateus, Marcos e Lucas. E ao abrir a caixinha do quem sou eu, nosso aluno, eu posso apresentar para ele algumas descrições, como, por exemplo, era empresário do ramo da pesca, conversa com uma mulher no poço de Jacó, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Isso vai estar descrito em alguns dos evangelhos, ou Marcos, ou Mateus, ou Lucas. Então, a partir do momento que eu estiver lendo, o meu aluno ele vai estar ouvindo e vai identificar se ele é Marcos, se ele vamos dizer, João, se ele está escrito no livro de Mateus, por exemplo, é o menor dos evangelhos. Quem é o menor dos evangelhos? É Mateus? É Marcos? É Lucas? É João? Ele escreveu para os romanos. Quem foi que escreveu para os romanos? Não traz a genealogia de Jesus, a genealogia de Jesus. Imagine, um dos evangelhos, que também está aqui exposto, ele não traz a genealogia de Jesus. E aí eles vão ficar curiosos. Era primo de Barnabé. Outro detalhe importante, Jesus usou esse tipo de figura de linguagem, as parábolas. Onde encontramos as parábolas? Mateus,
Marcos, Lucas, João, escreveu para os gregos. Quem foi? E assim sucessivamente a gente vai apresentando aos nossos alunos essas descrições para que eles associem, né? E se houver alguma dúvida, a gente vai também estar ali interagindo. Outro exemplo, escreveu para os romanos. Acredito que eu até já repeti, né? Mas são vários exemplos e você pode criar outras descrições para que o nosso aluno ele possa compreender. E juntos, é claro, né? A gente vai estar interagindo com a turma, trazendo para ele essa reflexão, que eles possam compreender onde os textos estão inseridos. E nós podemos também ver que os aspectos dos evangelhos, eles vão tratar em linhas gerais, né? Os evangelhos sinóticos, que eles apresentam características semelhantes. E aqui a lição, ela vai falar exclusivamente de Mateus, quantos capítulos ele tem. Ele vai falar que Mateus inicia o evangelho apresentando a genealogia de Jesus. Isso aí o nosso aluno, durante a semana, a gente já vai preparando eles. Estudem os evangelhos, a gente vai fazer perguntas dentro dos evangelhos, né? A gente já vê o exemplo de Marcos, o menor dos evangelhos. Ele possui apenas 16 capítulos, enquanto Mateus apresentam 28 capítulos. Nós também vamos ver aqui o livro de Lucas, possui 24 capítulos, e aí são várias questões, né, dentro dos evangelhos que a gente pode trazer para que os nossos alunos ele consiga responder quem realmente eu sou. Amém? E, por fim, nós temos o quarto evangelho, que é o evangelho de João, que o texto vai dizer, o evangelho de João não está entre os sinóticos, pelo fato de haver neles relatos diferentes em relação aos demais, aos outros três. E é estudando, e é comparando, e é vendo o que Jesus, os que os discípulos escreveram, né, o que os apóstolos escreveram, e o que o Evangelho de João traz de exemplos que não se encaixam, de características que não se encaixam nos livros sinóticos. E aqui o texto fala que ele também não apresenta nenhuma parábola, é encontrada no Evangelho de João, embora exista outras figuras de linguagem. Então, tudo isso vai ser lendo, vai ser indo buscar nas linhas gerais mesmo dos evangelhos, eles estudando, a gente sempre focando o estudo, a busca mesmo, e outras informações, outras linhas de estudo para que possam compreender, né? Como os evangelhos eles foram divididos, como eles estão, de fato, trazendo para nós todas as palavras de Jesus que foram narradas, foram escritas, foram colhidas pelos servos do Senhor Jesus. E, por fim, nós também temos aqui, apenas João, também encontramos as últimas instruções dadas pelo Senhor e a oração feita em favor dos seus discípulos antes da sua morte, ressurreição e ascensão ao Pai. Então, destaca também nesse quarto evangelho o encontro de Jesus. E aí a gente vai ver inúmeros textos que vão falar de várias pessoas desejosas de respostas sobre a salvação eterna, e não apenas em busca de cura para enfermidades, mas também para saciar a sede e a fome. E você pode pedir exemplos, a gente tem vários exemplos, você pode apresentar o histórico ali de Nicodemos, né, onde Jesus teve aquele encontro com ela, a samaritana lá do poço de Jacó. Então, vai ser nesse momento tão rico e de tanto crescimento
que nós vamos estar dialogando, participando, fazendo interações para que os nossos alunos eles saiam compreendendo a importância, entendendo o que o Evangelho de Cristo representa nas nossas vidas, né? Então, toda a Escritura Sagrada é um presente do Senhor para a humanidade, e é isso que a gente precisa fazer, motivar os nossos alunos a estarem bem presentes ali, lendo a palavra de Deus, motivá-los a se dedicar a ler e a compreender o que Jesus, o que foi registrado na palavra de Deus e que serve de edificação para a nossa vida. Então, conhecer os evangelhos, conhecer o Novo Testamento é um presente, né? Nós termos em mãos todo essa narrativa, né, de testemunhos, de experiências, de vivências dos servos do Senhor. Então, que Deus possa nos abençoar e que você tenha uma abençoada aula, que aqui nós temos apenas colaborações para que a sua aula seja também muito abençoada. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilhe e abençoe outras vidas, porque você é um canal de bênção que Deus se utiliza para abençoar a todos. Amém? Que Deus abençoe. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.